Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus e eu sou graduando em História no sétimo período pela UFO. Eu estarei aqui trabalhando com vocês como residente pedagógico. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Vinícius Rodrigo, também sou do sétimo período da residência pedagógica, da turma do Matheus Nobre, e a gente hoje aqui vai trabalhar a questão da arquitetura mineira, para a gente poder falar sobre o PET especial de 300 anos de Minas Gerais. Iremos trabalhar com vocês o PET de 300 anos de Minas. Nesse vídeo, iremos trabalhar a arquitetura mineira, mais especificamente o barroco, chegando até a arquitetura contemporânea, como por exemplo em Inhotim, em BH. E só antes de começar a aula, pessoal, uma outra coisa, nós falamos que nós somos do programa Residência Pedagógica, né? Nós somos bolsistas do programa, e uma coisa que a escola de vocês recebe bastante bolsistas, tanto de estagiários da UF, quanto do próprio programa do PIBID e da residência pedagógica, que é o que nós fazemos parte. E só para apresentar, caso alguém não conheça, o que é a residência pedagógica, ela é um programa nacional, ou seja, tem em todos os estados do Brasil tem esse programa da residência pedagógica e ele tem foco nas pessoas que estão na segunda metade da sua graduação em alguma licenciatura, tanto em história, em música, em matemática, em física, geografia, biologia, todas essas áreas têm esse programa da residência pedagógica que o foco dele é colocar, no caso eu e Matheus Nobre, que nós somos bolsistas desse programa e já estamos na segunda parte do curso, colocar em contato mais direto com a sala de aula, para quando a gente formar, a gente já entrar na sala de aula com a bagagem e aperfeiçoamento muito melhor do que se a gente tivesse saído direto da universidade sem ter algum contato com a realidade da sala de aula. O Barroco mineiro foi uma versão peculiar do Barroco que se desenvolveu entre o século XVIII e XIX. Com estilo e características próprias, recebeu influências do Barroco europeu e de outras partes do Brasil, como Salvador e Rio de Janeiro. As primeiras manifestações do Barroco aconteceram nas cidades de Salvador e em Recife, centros urbanos da época, mas o auge mesmo só aconteceu nas cidades do ciclo do ouro, nas quais o apogeu do ouro favoreceu um rápido crescimento. Esse período de crescimento dos centros urbanos necessitava de controle e organização. Assim surgiu a Irmandade dos Leigos, responsável pela organização das práticas religiosas e o exercício solidário. As Irmandades se consolidaram como forma de organização religiosa e social. A arte e a religião foram usadas como forma de controle, e as associações de leigos que foram responsáveis por financiar o trabalho de artistas e artesãos. Portanto, a quantidade expressiva de construções religiosas não podem ser desassociadas do Barroco mineiro. Nessa época, a capitania de Minas Gerais experimentou um rápido crescimento cultural, favorecido pela movimentação comercial e pelo enriquecimento com o ouro. E pela forte religiosidade do povo mineiro, esses aspectos possibilitaram que a região vivesse o apogeu das artes no Brasil. Apesar de fazer presente em outras vilas e povoados mineiras, como Diamantina, Cerró, Mariana, Tiradentes, Sabará, São João del Rei e Congonhas, o centro principal do Barroco mineiro foi a região de Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto. Minas reúne o mais importante acervo arquitetônico e artístico do período colonial brasileiro, preservado em cidades de fama internacional, nas quais destacam o trabalho de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e Mestre Ataíde. O estado reúne 7 conjuntos urbanos, 10 conjuntos arquitetônicos e paisagísticos, 164 edificações isoladas e 20 acervos de bens imóveis tombados pelo IPAM. E o Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas acrescenta a esse grupo mais 11 conjuntos urbanos, 37 conjuntos arquitetônicos e paisagísticos, 77 edificações isoladas e 2 bens isolados, todos tombados a nível estadual, além dos bens elevados a patrimônio da humanidade pela Unesco. E, por fim, os Conselhos Municipais de Cultura somam 649 bens em 2018, mais de 2/3 dos municípios mineiros. Caracterizado pela pompa e grandiosidade, rico em detalhes, cores e ornamentos em ouro, o movimento explorou materiais típicos da região, como o cedro e a pedra-sabão, criando assim uma arte autêntica e carregada de características peculiares. A arquitetura, a pintura e a escultura sacra tiveram um papel de destaque. Evocando a religião em cada detalhe, o movimento mineiro seguiu a tendência da arte barroca, crescendo, sobretudo, em torno de igrejas e confrarias. O mestre do barroco
Aleijadinho nasceu em Vila Rica, hoje Ouro Preto, filho de mestre de obras português e uma escrava. Aleijado e mulato, se tornou a maior expressão da arte brasileira de todos os tempos. Sua obra de arquiteto, escultor e entalhador se estende por toda a antiga região do Ouro, estando também algumas peças avulsas de sua autoria em museus e coleções particulares. A manifestação mais alta de seu talento pode, porém, ser sintetizada em realizações excepcionais, como o Conjunto dos Profetas e dos Passos da Paixão, em Congonhas, e a concepção arquitetônica e ornamental da Igreja de São Francisco, em Ouro Preto. O apelido Aleijadinho, como ficará conhecido em vida e na posterioridade, advém de uma doença de caráter deformador contraído por volta dos 40 anos de idade. Não se sabe ao certo em que data nasceu, 1730 ou 1738. Faleceu em 18 de novembro de 1814. O seu corpo está sepultado na matriz da Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, em Ouro Preto. Outras obras de destaque são a Igreja do Carmo, em Sabará, o chafariz no Palácio dos Governadores, em Ouro Preto, e a fachada da Matriz de Santo Antônio, em Tiradentes, apontada como sua última criação. Bom, pessoal, se antes, no contexto que o Matheus Nobre trouxe pra gente, a gente tinha um Brasil ainda colônia de Portugal, um Brasil que a escravidão ainda era um modo de produção, agora, passando 200 anos para frente, Minas, que ainda hoje é muito conhecida por sua arquitetura barroca, por esses prédios, principalmente as igrejas mineiras, ela agora vai ser conhecida por, além disso, por outros tipos de arquitetura, que Minas é uma referência como, por exemplo, a arquitetura contemporânea. Para a gente entender essa arquitetura, a gente precisa entender o contexto em que ela está. A gente não consegue entender ela desvinculando. Se a arquitetura barroca tinha todo um contexto da importância da igreja, da importância do sistema colonial para aquilo ter acontecido, já agora, 200 anos depois, em Minas Gerais, a gente está passando por um contexto no Brasil, dos anos 40, anos 50, de um momento do Brasil tentando se modernizar em relação à sua economia, construção de indústria, a expansão de atividades agrícolas, mas mais industrializadas. Então, Minas Gerais vai ser um dos estados que mais vai passar por isso, assim como todos os estados do Sudeste, principalmente. Com a construção de diversas indústrias, principalmente nos anos 40, que a gente vai ter uma presença muito forte de algumas criação de grandes empresas, e também nos 50, como por exemplo a Vale, do Rio Doce, uma grande mineradora até hoje, que ela foi criada nesse momento. Bom, gente, como o Matheus Nobre explicou na última parte, a capital de Minas nem sempre foi Belo Horizonte. Durante boa parte desses 300 anos de Minas, que é o tema desse PET, a capital de Minas Gerais foi Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, como ele disse. Contudo, após a criação de Belo Horizonte, uma cidade que até hoje é marcada por uma segregação social entre partes planejadas e partes não planejadas, a região entre as pessoas ricas e as pessoas pobres, a demanda por energia e água foi crescendo muito rápido. E a prefeitura, no começo do século XX, do século passado, optou por, na parte norte da cidade, construir uma represa, que durante muito tempo ela serviu para abastecer a água da cidade, só que com um crescimento muito grande do século XX, principalmente nos anos 40, com a migração de pessoas de fora do Brasil e de pessoas de outros estados do Brasil, principalmente do Nordeste, migrando para o Sudeste, nesse contexto, BH começou a ficar uma cidade muito grande e a demanda por água não conseguia mais ser suprida por aquele reservatório. E nos anos 40, Juscelino Kubitschek, que a gente conhece muito por ter sido um presidente que construiu Brasílias, como a gente vê às vezes nos livros, ou também ele é o que tem o busto aqui na praça no centro de Uberlândia. Ele era prefeito de Belo Horizonte e ele chamou aquele arquiteto famoso, o mesmo que fez o Teatro Municipal daqui de Uberlândia, que a gente conhece muito bem, para construir, para planejar o que seria esse conjunto arquitetônico, aproveitar aquela região da represa, uma região que, segundo os próprios, é uma região muito grande, muito bonita, que poderia ser urbanizada e através dela trazer itens da modernidade, da vida moderna. Alguns desses edifícios ainda hoje continuam com as suas atividades originais, como a Igreja de São Francisco, por exemplo, que recentemente foi reformada, restaurada, mas os outros edifícios, como a Casa da Família JK e o Cassino, por exemplo, tomaram outros rumos,
por questões políticas e por questões de demandas sociais, por lutas sociais de acesso à cultura, por exemplo. Como o Cassino, que hoje em dia é um museu, a Casa da Família JK, que é um museu também. Então, a gente tem que, além de pensar o como aquilo foi construído na sua temporalidade, nos anos 40, anos 50, por exemplo, quando nem nossos pais, nossos avós hoje em dia só eram nascidos, mas a gente tem que pensar isso hoje, como que hoje as pessoas que vivem naquele lugar, as pessoas que moram em Belo Horizonte, por exemplo, se apropriam daquele espaço da Lagoa da Pampulha. É um espaço público, mas é um espaço que é aberto a todo mundo, por exemplo? Quais espaços nessa cidade a gente pode trazer isso para Uberlândia, usando outros exemplos, e para qualquer lugar do Brasil, pensar como que as pessoas se apropriam daquele lugar, que esse que é o exercício que a gente tem que fazer. Em 2016, todo esse conjunto da Lagoa da Pampulha foi tombado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Ou seja, edifícios que tiveram suas fachadas e interiores muito alterados tiveram que voltar para suas condições mais próximas possíveis dos projetos originais. E a própria lagoa em si, quando a gente pensa em cidades grandes no Brasil, a gente automaticamente, principalmente em relação à água, a gente pensa na falta de saneamento básico, que é algo que ainda acontece muito no Brasil, em diversas regiões. E rios como o Rio Tietê e o Pinheiro em São Paulo, a Baía de Guanabara no Rio de Janeiro e a Lagoa da Pampulha em Belo Horizonte são exemplos de locais grandes e que são muito poluídos. E a prefeitura até hoje passa por um grande processo para tentar despoluir a Lagoa da Pampulha. O segundo exemplo de arquitetura contemporânea em Minas Gerais que a gente escolheu para tratar nessa aula foi o Parque do Inhotim. Ele é conhecido mundialmente e é um dos maiores exemplos de preservação ambiental atrelada a questões culturais e econômicas que a gente tem aqui no Brasil. Ele é o maior museu a céu aberto do mundo. Ele fica em Brumadinho, aqui em Minas, na região de BH. O terreno dele, que para fins mais didáticos eu trouxe uma comparação entre o tamanho do terreno dele e o tamanho do terreno do Parque do Sabiá aqui em Uberlândia, por exemplo, ele originalmente era uma propriedade privada, era uma fazenda, e lá a partir dos anos 80, a partir dos anos 90, ele começou a ser idealizado como um parque. Então em 2002 foi fundada a fundação para tratar dos cuidados do Inhotim, e ele começou a ser aberto ao público em 2006, 2005. E desde então ele recebe milhares de estudantes todos os anos. O maior público dele é de visitação de estudantes, do estado de Minas inteiro, também do Brasil. Bom, após esses dois momentos históricos, o objetivo dessa aula é que a gente reflita sobre dois aspectos. O primeiro é entender qual que era a ligação desses projetos arquitetônicos com o seu contexto histórico. Por exemplo, entender qual que era a ligação da arquitetura barroca, o motivo dela existir, com a Igreja Católica, como o Matheus Nobre falou também. Entender a ligação da arquitetura barroca com a coroa portuguesa também, há 250 anos atrás, e a colonização do que hoje é o Brasil, e a exploração daqui do Brasil, e entender a construção daquelas igrejas todas, feitas com mão de obra escrava, entender o porquê delas existirem, e entender os motivos de serem preservadas hoje, a importância da preservação dessas igrejas barrocas hoje. O mesmo vale para a arquitetura contemporânea, muito mais recente, mas entender os motivos dela ter sido construída. Bom, e o segundo e último aspecto é a gente entender como está sendo a preservação desses espaços hoje. O Matheus Nobre falou muito bem das diversas cidades de Minas que têm conjuntos barrocos, e entender a preservação dessas igrejas, principalmente, quando a gente pensa em barroco, vocês podem ver pelo próprio vídeo como a gente trouxe a presença das igrejas, entender como está sendo a preservação delas e, ao mesmo tempo, entender da arquitetura contemporânea que eu falei, como entender essa preservação desses edifícios hoje em dia. Como entender também, que é o nosso maior objetivo, quem está usando esses espaços, o porquê deles serem preservados e hoje em dia quais são as funções desses espaços hoje. Qual é a função educativa, por exemplo, de uma igreja barroca? E qual é a função educativa de um espaço como o Inhotim, Brumadinho? É isso, pessoal. Muito obrigado. Qualquer dúvida sobre o assunto relacionado à arquitetura que a gente abordou aqui ou outras dúvidas, pode mandar uma mensagem para a gente, pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, que a gente conversa com vocês.